Vamos lá, né, pessoal? Eu chamo Éricles, como todo mundo deve conhecer, né? Sou professor de matemática, tá? Pessoal, um comunicado que não posso deixar de falar, tá? Porque, sinceramente, é de extrema importância, é que essas aulas, tá? À distância, elas, pelo menos até o momento, elas estão sendo tanto para o turno da manhã quanto para o turno da tarde, tá? Então, turno manhã ou tarde é a mesma aula, tá? Eu ainda não fiz aula separada para nenhum dos turnos, tá? A partir do momento que vamos esperar como é que vai funcionar, né? Esse retorno das aulas. Se infelizmente, se ainda se prolongar, aí sim eu farei aulas distintas, tá? Porque a gente precisa dar os conteúdos aí separados para a turma do IFCE, turma olímpica, né? No caso. Mas até o momento não, tá? Até o momento as aulas são as mesmas, tá? Então vamos lá. Na aula passada, tá? Fizemos uma live, tá? Foi bem produtivo para quem esteve presente, tá? Agradeço. Quem infelizmente não conseguiu comparecer, seja lá pelos seus motivos pessoais, tá? Então eu aconselho você assistir a videoaula, tá? Eu gravei, acho que foi 1 hora de aula, tá? A live foi mais de 1 hora, né? Mas a gente bateu um papo ainda, tudo mais antes e depois. Mas eu só comecei a gravar mesmo. Eu iniciei a gravação e finalizei a gravação só o período da aula mesmo, tá? Durou em média 1 hora a aula, tá? Então eu aconselho, se você não esteve presente na segunda-feira na live, você para esse vídeo, assiste a live primeiro e volta para cá, beleza? Porque vai ser uma continuação direta, tá? Vai ser uma continuação direta, beleza? Então deixa eu ver aqui, beleza. Então, galera, vamos lá, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Vou realizar alguns exemplos, tá? Vou fazer alguns exemplos do que nós estudamos na aula passada, beleza? A partir da próxima semana, tá? Eu inicio a equação completa. Quem esteve presente sabe o que eu estou querendo dizer, tá? Então, hoje nós vamos fazer algumas questões introdutórias e já algumas soluções, tá? Mas vamos parar nas equações incompletas, tá? Então, lembrando, assista a aula passada se você ainda não assistiu. Se você não esteve presente ou não assistiu em outro momento, assista lá primeiro, ok? Vamos lá. Então, primeira questão, diz o seguinte, ó. Bem simples, tá? Uma questãozinha de marcar, uma questão objetiva, tá? Diz o seguinte, ó. Quais das equações abaixo são do segundo grau? Então, você vai marcar o item, né? Ou os itens que representam equações do segundo grau. Primeiro, pessoal, vamos lá. Quais são os critérios para você ter uma equação do segundo grau? O que é que dita uma equação ser do segundo? Primeiro, o que é que dita uma equação? O que é uma equação, apesar de tudo, né? Uma equação é o quê? É uma expressão algébrica, né? Então tem que ter operações envolvendo letras aí, acompanhada por um sinal de igualdade. Então, se você não tem um sinal de igualdade, sequer é uma equação. Do primeiro, do segundo, do sei lá qual grau. Então, ela nem sequer é uma equação. Então, para ter uma equação, você tem que ter um sinal de igualdade. Primeira coisa. Agora, para ter uma equação do segundo grau, o que é que eu preciso ter? Ter um expoente 2? Não, não é bem assim. Você tem que ter uma equação onde o maior expoente é 2. É isso que dito. Lembra que uma expressão algébrica, o grau de um polinômio é dado pelo maior expoente. Então, se você tem uma equação que tem um expoente 5 e também tem um expoente 2, não quer dizer que ela vai ser do segundo. O maior expoente tem que ser 2. Lembrando que esse expoente tem que ser da variável, tá? Não adianta ser de um coeficiente qualquer, beleza? Então, a partir disso, a partir dessa explicação, ó, isso aqui nós vimos na live, então acabei de dar uma outra aula, né? Se você faltou. Vamos lá, vamos marcar os itens, né? Primeiro, você vê aqui, ó, que os expoentes das variáveis todos são 1, né? Expoente 1, expoente 1, então isso aqui já não é uma equação do segundo, tá? Não é, beleza? Aqui na de baixo, você vê que tem sim um expoente 2 bem aqui, mas bem aqui tem um expoente 3 na variável, então essa equação nós chamamos de equação do terceiro grau, tá? Então não é. Já nesse caso, você tem o expoente 2, ok, e você tem o sinal de igualdade, beleza. Então isso aqui, sim, é uma equação do segundo. Nesse caso, você tem o expoente 2, beleza, e tem o sinal de igualdade, beleza, esse aqui também. Professor, mas está estranho essa daqui para essa, é porque essa equação é uma equação incompleta, faltando B, beleza? Nesse caso aqui, pessoal, cuidado, tá? Você observa sim que tem um expoente 2 aqui, mas uma das definições que nós vimos da equação do segundo grau era que o A tinha que ser diferente de zero. E nesse caso, ó, se você observar, o coeficiente A é zero. Conclusão, isso não é uma equação do segundo grau.
E na de baixo você tem sim um expoente 2, maravilha, opa, mas não veio acompanhado por um sinal de igualdade. Então, se não veio acompanhado por um sinal de igualdade, significa dizer que isso aí não é uma equação, beleza? Não é sequer uma equação, muito menos uma equação do segundo. Então, os únicos itens que nós temos aqui que representam equações do segundo grau é esse item e esse, beleza? Então, a questãozinha aí bem suave, tá? Próxima. Classifica as equações do segundo grau em completas ou incompletas e determine quem são os seus coeficientes A, B e C. Em seguida, calcule as raízes. Esquece isso aqui, pessoal. Não era para ter saído isso aqui, tá? Você não vai calcular as raízes. Você não vai resolver a equação, tá? Foi um engano aqui. Você só vai determinar quem é completa ou incompleta e determinar os coeficientes, tá? Então, eu vou fazer o contrário. Eu aconselho você fazer o contrário, que aí fica mais fácil. Primeiro determina os coeficientes e depois diz se é completo ou incompleto. Fica melhor, beleza? Então, nesse caso aqui, esse aqui é o item A, tá? Vixe. Pronto, vou deixar assim. Então, nesse caso aqui, você tem, ó, quem é o coeficiente A? O coeficiente A é o que está do lado do x ao quadrado, nós temos isso, né? Nesse caso aqui é quem? 1. Quem é o coeficiente B? Está do lado do x, que tem expoente 1. No caso é o, não esqueça o sinal, beleza? Então é o menos 7. Lembrando que o coeficiente é apenas o número, então não posso dizer que o B é menos 7x, beleza? Então é só o menos 7. E o C, como diz meu amigo Isaac, tá? É o termo independente, ele não está errado não, pelo contrário, ele está falando de uma forma bem bonita, né? É o termo independente, correto, que no caso é quem? É quem não tem a variável, então é o mais 10, ou 10. Ok, como é que eu determino se a equação é completa ou incompleta? Oxe, muito simples. Se apresentar coeficiente A, B e C, significa que ela é completa. Se faltar algum dos coeficientes, ela é incompleta. Então, nesse caso aqui, a equação ela é completa. Eita, completa, beleza? Tranquilo. Item B, vamos lá. Quem é o coeficiente A? 4. Quem é o coeficiente B? Menos 4. Quem é o coeficiente C? 1. Beleza, equação completa, tá? Vou só por aqui. Completa. Nesse caso, quem é o coeficiente A? Cuidado, tá? O A é quem está do lado do x ao quadrado. Nesse caso aqui é quem? Menos 1. Beleza? Menos 1. Quem é o coeficiente B? É o menos 7. Quem é o coeficiente C? O coeficiente C é o termo independente. E no caso em questão, ele não apareceu. Então, significa que o C ele vale 0. Logo, a minha equação ela é incompleta, tá? Deixa eu... Incompleta. É horrível escrever no mouse. Ela é incompleta, beleza? No caso do último item, entender? O A vale 1. O B, ó, o B não é menos 16, tá? Cuidado. O B é quem acompanha a variável x, aqui está elevado a 1. Nesse caso não apareceu, então igual a 0 é quem? É o B agora. E o C é o termo independente que não acompanha nenhuma variável, no caso é o menos 16. Ok. Como tem o B igual a 0, também é uma equação incompleta. Tranquilo? Então, identificar a equação do segundo grau, determinar coeficientes A, B e C e determinar se uma equação ela é completa ou incompleta foi uma das principais coisas que nós aprendemos na aula passada, beleza? Para a próxima. Já foi. Reparei. Não botei, tá? Seria resolva as equações que estão na forma, tá aqui, tá? Ax ao quadrado mais c igual a 0. Ou seja, se você viu lá passada, você sabe que isso aqui significa dizer que o b é igual a 0. Tá? Então, resolva as equações quando b é igual a 0. Pessoal, quando b é igual a 0, tá? Ou seja, quando só tem a e c, mais conhecido como equação incompleta, você vai resolver a equação como? Isolando a variável, tá? Você vai isolar a variável x, ou seja, você vai responder da mesma forma que você responde uma equação do primeiro, isolando x, ou seja, passando tudo para o outro lado. Então vai ficar da seguinte forma: x é igual, passa menos 25, vou fazer um pouco mais rápido, beleza? Então vai dar x ao quadrado, né? Passa por 25, vai ficar 25 positivo. Passa a potência na forma de raiz,
vai ficar x igual a raiz quadrada de 25. Então, quem é a solução, pessoal? Quem é a raiz quadrada de 25? Se você pensou 5, você ou não assistiu a aula passada, ou você não prestou atenção. Ou você só entrou na live, saiu e deixou rolando lá para marcar presença, né? Não, tá? Raiz de 25 não é 5. Mentira, é. Porém, não é apenas 5. Lembra? É o valor positivo e o valor negativo. Então, a solução dessa equação é mais 5 e o menos 5. Tá? Lembre que é sempre o valor positivo e negativo. Para a próxima, 2x ao quadrado igual a 18. Para quem não entendeu, eu só passei o 18 para o outro lado, tá? Passo 2 dividindo. X ao quadrado igual a 18 dividido por 2. X ao quadrado igual a 9. Passa a potência em forma de raiz. Raiz quadrada de 9 vai ser quanto a solução? Vou botar assim, tá, pessoal? Mais ou menos 3, ou seja, mais 3 e menos 3. Próxima, 7x ao quadrado. Passa para o outro lado, 14 positivo. Passo 2 dividindo. X ao quadrado igual a 14 dividido por 7. Passo 7 dividindo, no caso, tá? Já dei a resposta. X ao quadrado igual a 2. Passa a potência em forma de raiz. Raiz quadrada de 2. Quem é a solução, pessoal? Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, eu já falei isso aqui também na aula passada. Se der uma raiz não exata, você vai fatorar, né? Deixar na forma mais reduzida. Mas como é um 2, que é um número primo, tá? Não tem como fatorar, então você deixa em forma de raiz. Só que nesse caso, não pode esquecer de colocar mais raiz de 2 e menos raiz de 2, tá? Os dois valores. E o menos... Pessoal, mas não existe raiz de número negativo. Pessoal, esse negativo está fora da raiz, tá? Então ele não está dentro, não. Então cuidado com isso aí também. Por último, x ao quadrado igual a menos 25. X é igual a raiz quadrada de menos 25, que vai dar quanto? Não é mais ou menos 5. Olha o menos. Está dentro da raiz. O que isso significa? Que não tem solução. Não tem solução. Então, nesse caso aqui, a solução ela é vazia, tá? Solução vazia. Não tem solução. Não tem resultado. Não tem resposta. Ok? Próximo. Agora sim, né? Por último, tá? Fazer vários exemplos de um de cada, né? Resolva as equações do segundo grau. Se você parar para observar, você vai notar aí que o coeficiente C não apareceu. Então, naquele caso, o B era igual a 0 e agora o C é igual a 0, tá? O B era igual a 0, agora é o C. Nesse caso, como é que eu resolvo, pessoal? Fatorando. Você vai fatorar... Eita, mano. Você vai fatorar a expressão, colocando aqui em evidência o x, né? Então vai ficar assim, ó, x vezes parênteses, x ao quadrado dividido por x vai dar x, menos 7x dividido por x vai dar menos 7, igual a 0. Lembra quem assistiu? Nesse caso, tá, não no outro, é nesse. Nesse caso, quem é o primeiro resultado? 0, ou seja, você vai desprezar isso aqui. Então, o que vai sobrar? Só esse termo, né? X menos 7 igual a 0. Passa o 7 para o outro lado, vai ficar x igual a 7. Então, esses são os dois resultados. Pessoal, mais ou menos 7? Não, só 7. Aquele mais ou menos, pessoal, ele aparecia devido à raiz quadrada. Nesse caso, como não tem, é só 7. Mas o senhor não diz que são dois resultados? Tá aí, criatura. O 0 e o 7. Dois resultados. Beleza? Nós chamamos de x1 e x2. Item B. X vezes parênteses. X mais, divide aqui, 5 igual a 0. Estou fazendo um pouco mais rápido porque vocês já entenderam isso aqui, né? Quem é o primeiro resultado? 0. Despreza isso daqui. Quem é que sobra? X mais 5. X mais 5. Quando você passar o 5 para o outro lado, vai ficar x igual a menos 5. Então, vai aparecer aqui, ó, o menos 5. Pronto. Beleza? Próxima, item C. Também fatorando, tá? X vezes parênteses, 4x menos 9, fecha parênteses, igual a 0. Mais uma vez, qual é a primeira resposta? 0. Despreza isso, sobra só isso aqui. Então, vai ficar 4x menos 9 igual a 0. Passa o menos 9, vai ficar 4x igual a 9 positivo. Passa o 4 dividindo, x é igual a 9 sobre 4.
Como isso daqui é uma divisão não exata, tá? Pode deixar na forma de fração. Então seria 9 quartos. Ok? Beleza, vamos para a próxima. Fatorando o x, né? X vezes parênteses vai ficar 3x mais 5 igual a 0. Qual é a primeira solução? 0. Despreze esse número, então vai ficar 3x mais 5 igual a 0. Passo mais 5 para o outro lado, vai ficar 3x menos 5 igual a menos 5, desculpa. Passo 3 dividindo, x é igual a menos 5 sobre 3. Deixa a forma de fração. Ok, pessoal, se quiser bater um print, não sei se vai ajudar muito, tá? Mas bate aí que eu apago tudo para fazer o último item. O último item parece um pouco melhor, né? Apaga aí, beleza, né? Vamos lá. Nesse caso, pessoal, ó, o que vai acontecer? Qual é a diferença desse item para os demais? A diferença é bem simples. É que os demais já está na forma reduzida. Lembra que eu falei sobre forma reduzida, né? O que é a forma reduzida? É aquela forma bonitinha. Ax ao quadrado mais bx mais c. A diferença é aqui que o c não tem, mas está na forma reduzida. Aqui não. Então, qual é o meu primeiro passo? Transformar para a forma reduzida. Eu falei como é que faz isso. Se tiver produto notável, faz o produto notável, passa tudo para o primeiro membro, soma o que der para somar e reduz. Se tiver distributiva, que é o caso, tá? Faz a distributiva, passa tudo para o primeiro membro, que no caso já tá, beleza? Soma o que der para somar, reduz. Morreu, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer a distributiva para chegar na forma reduzida. Ok? Dá uma bugada aqui. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x, igual a 0. Vê o que dá para somar aí. Dá para somar o x ao quadrado com o x ao quadrado, né? Que vai dar quanto? 2x ao quadrado. Menos 6x igual a 0. Se você parar para observar, não dá mais para fazer nada. E já está na forma reduzida. Pronto. Chegou aqui, agora a gente resolve, beleza? Fatorando. Então vai ficar x vezes parênteses 2x menos 6 igual a 0. Primeiro resultado, como é de costume, esse número é 0. Então sobra só isso, né? Então vai ficar 2x menos 6 igual a 0. Resolve que nem uma equação do primeiro. Então vai ficar 2x igual a 6. Passo 2 dividindo. Então x é igual a 6 sobre 2, que vai dar quanto? Vai dar 3. Tá? Morreu a questão. Solução 0 e 3. São as duas respostas. Beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Fizemos alguns exemplos, bastantes exemplos, tá? Acho que eu vou pegar legal. Até a próxima aula. Próxima semana, né? Eu vou fazer outra live, tá? Geralmente vai ser assim, na primeira aula eu vou fazer live. Não vou garantir, mas sempre que a aula vai ser importante, eu faço uma live. Que eu acho que a presença de vocês ali ela é mais importante do que a videoaula gravada. Beleza? Então, quando eu for falar a próxima semana de fórmula de Bhaskara, da equação completa, eu vou fazer uma live. Beleza? Então, me aguarda até a próxima semana.